a influência lunar e o jogo de cartas. Bom, eu não preciso falar muito aqui sobre a influência da Lua, porque isso já é cientificamente comprovado. A Lua interfere em muitas performances do nosso planeta, interfere nas marés, interfere nos partos, enfim. São infinitas as formas de atuação lunar e ela também interfere na leitura de cartas. De que forma? Se vocês se atentarem ao período, à fase da Lua que está em vigor, vocês vão reparar, vocês vão observar que, dependendo da fase em que a Lua esteja em vigor, atuando, a leitura de cartas vai ter um direcionamento diferente. Quando, por exemplo, nós temos a Lua na fase minguante, provavelmente as mensagens trazidas pelas cartas serão mensagens de alerta, mensagens de cuidado, mensagens sobre o que você deseja expurgar do seu cotidiano, do seu coração, da sua mente, da sua vida de uma maneira geral. São mensagens direcionadas a banimento, a limpeza, ao que não fazer ou ao que ter cuidado, o que precisa ser olhado com mais atenção, com mais cuidado, com mais preocupação. Quando a gente faz a leitura de cartas na fase da Lua Nova, as cartas direcionam muito as mensagens para o que a gente precisa aplicar de novo na nossa vida. O que a gente precisa aplicar de início, de começo, de movimentação inicial, aquela etapa inicial, seja no campo profissional, financeiro, família, amoroso, não importa. Mas o enfoque vai ser sempre os inícios, os projetos, aquilo que ainda está por nascer, aquilo que ainda está em fase de elaboração, de criação, de projeção para que seja concretizado. Quando a gente faz leituras já na fase da Lua crescente, são referentes a situações que já acontecem, já iniciaram, por exemplo, um trabalho que você começou recentemente, um relacionamento que você iniciou também há pouco tempo, alguma questão, estudo, projeto, enfim, que tenha sido iniciado recentemente e que está numa etapa de ascensão, de desenvolvimento. Então virão ali dicas, orientações, posicionamentos para que você conduza da melhor forma essa etapa, esse momento do processo que é de expansão, que é de crescimento, que é de florescer, que é de poder trabalhar, como é que eu vou dizer? O plantio, é a fase do plantio. Então, é muito interessante. Quando a gente faz leituras já na fase da lua cheia, tudo é muito mais intenso. A gente está se referindo normalmente a situações presentes, a mudanças ou a necessidade de alguma atitude no presente, no agora. O que precisa ser mudado agora? O que precisa ser feito agora? O que precisa ser trabalhado de forma intensa? Aquela dedicação, força, coragem, posicionamento mais incisivo no agora, no presente. Porque o presente é o momento que a gente tem de maior intensidade. E a fase mais intensa da lua é a fase da lua cheia. Então tudo é trabalhado, principalmente no campo das emoções. A lua cheia, ela trabalha muito as emoções. Então, geralmente são questões relacionadas ao emocional, à vida amorosa, à vida familiar, ou alguma questão até mesmo de saúde emocional que é trazido para as cartas responderem. Então, a fase da lua cheia, ela é a melhor fase para a gente se aprofundar, para a gente ter uma visibilidade maior sobre aquilo que está acontecendo com o consulente. Então, como vocês podem reparar, cada fase da lua interfere, direciona com maior especificidade sobre uma determinada área da vida, situação, fase do projeto que a gente esteja vivendo.
Então é muito interessante, porque você pode associar o período em que você escolhe a leitura. Eu vou jogar a carta com você hoje, deixa eu ver qual é a lua. A lua está na fase crescente, a lua está na fase nova, a lua está na fase cheia, minguante. E aí você vai dar essa característica mais aprofundada à leitura que foi trazida. Olha, isso que a Juliana leu para mim, ela está se referindo ao que eu preciso retirar da minha vida, ou que eu preciso dar mais intensidade nesse momento, ou que está em processo de ascensão, de crescimento, de plantio, ou que está em fase muito inicial ainda de planejamento, mas tem predisposição ao crescimento, do mesmo jeito que situações trazidas na fase da linha minguante, da lua minguante, têm uma predisposição ao decrescimento. Então, fica aqui a dica para vocês sobre a interferência direta das fases lunares na cartomancia.